Olá, pessoal, boa tarde. Gente, se eu contar a saga que foi para chegar aqui hoje. Mas é também sobre o tema, né? Pensar em mobilidade é pensar também em sustentabilidade. Quem tem acesso aos espaços. E para contar um pouco disso, eu vou até pegar minha cola, porque tem duas pessoas incríveis do meu lado, com uma vasta experiência. E eu queria dar boas-vindas oficial, vou começar pelo Matheus, que está do meu lado. O Matheus, ele é criador de conteúdo digital, ele é jornalista, mobilizador, TEDx, e também ele fala sobre meio ambiente e cultura periférica. Ele conecta sustentabilidade, comunicação e protagonismo nos territórios. Seja bem-vindo, Matheus. Ó, tá desligado. Som? Muito obrigado. Foi. E seja bem-vindo também, Murilo Passos. Ele é especialista em sustentabilidade e inovação socioambiental na Natura, cofundador da Salve Lab. Hoje ele atua com foco em ESG e equidade étnico-racial, trazendo uma visão estratégica para a pauta verde. Nada melhor também de estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu bem. Eu vou fazer só um ajuste. Por favor. É que eu saí da Natura recentemente, então todo meu carinho pela Natura, mas agora eu estou como consultor de sustentabilidade na Cielo. Perfeito, perfeito. Então, eu já trouxe até o currículo, que deve ser mais incrível ainda, gente. Então, consulte. Para começar essa pauta, eu sou a Gabriela, a Gota. Hoje, para trazer com vocês um pouco sobre a pauta da COP30, que é um grande palavrão desse ano do Brasil. Não sei se todo mundo aqui conhece, né, o que seria a COP. É uma grande conferência que acontece anualmente em vários países. E é justamente para revisitar os acordos sobre o quanto a gente precisa cuidar da natureza para preservar a nossa própria humanidade. Porque falar sobre mudanças climáticas é falar também sobre o limite do consumo, mas também como que a gente lida com essa natureza, como que é a dinâmica social hoje dos acessos a ela. Então, a COP ela é um espaço de negociação internacional. Vamos ter ela esse ano no Belém do Pará, Amazônia. É bem significativo estar na nossa grande floresta, ainda mais sendo a grande floresta do mundo. Então, é bem interessante a gente trazer isso para também conversar sobre as periferias dessas cidades, das nossas colocações, inclusive enquanto sociedade. A gente sabe que falar sobre periferia no Brasil é também falar sobre raça. Por isso, eu gostaria muito de trazer umas perguntas para começar a aquecer essa pauta. Começando pelo Matheus, eu queria entender um pouquinho como você iniciou na trajetória da pauta ambiental, sendo uma pessoa periférica. E a gente sabe que falar sustentabilidade, por vezes, foi embranquecido, foi distanciado. Então, a gente queria ouvir um pouco a sua história. Bom, Gabi, primeiramente, agradecer esse espaço. Muito maneiro estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro e acompanho a trajetória. A convite da Digital Favela, mais uma vez, tendo esse lugar de protagonismo, que é muito importante para a gente, que vem de um contexto de periferia. Bom, falar da pauta ambiental é algo que a gente foi aprendendo conforme o tempo, né? Acho que crescer num território onde a gente está rodeado de muito concreto e pouco verde, né? A ausência do verde, ela se instaura na periferia, e começar a falar de meio ambiente onde você não vê o meio ambiente, eu acho que foi um dos motivos da minha trajetória. Cresci em Guarulhos, São Paulo, para quem não conhece, uma outra cidade, então eu estou tão distante para estar aqui. Mas é desse lugar que eu carrego a minha luta e onde o que eu aprendi sobre o meio ambiente, a importância dessa pauta, né? Entender que quando a gente cresce com esgoto a céu aberto, quando a gente cresce com vários direitos negados, né? A gente também está falando de cidadania, a gente também está falando de meio ambiente. Então, a partir dali, aquilo foi gerando um incômodo, né? Um incômodo que eu não tinha um conhecimento técnico até o momento, mas já sabia quais eram as soluções que precisavam ser feitas, as medidas necessárias para ter naquele território, que é passada de geração em geração, né? Então, esse trabalho como ativista climático me caiu, né? Eu não escolhi esse lugar, né? Eu não tive escolha, na verdade, a não ser reivindicar e falar, utilizar a minha voz para aquele território, né? Então, hoje, falar de meio ambiente e periferia, as pessoas se questionam muito. Pô, Matheus, mas como que você fala das duas coisas? Para mim é uma coisa só. Acho que quando a gente fala de periferia, a gente está falando, sim, de meio ambiente. Então, vem desse lugar onde
aquela brincadeira com pé descalço, contato com a terra, contato com a religião também. Sou uma pessoa de matriz africana, então tudo que remete ao meio ambiente eu já tive de ensinamento, mas eu não conseguia ter de lazer naquele espaço. Então, a partir do incômodo que eu fui criando um pouco da minha trajetória e o que eu tenho feito no dia de hoje. Perfeito. Murilo quer dividir com a gente um pouco, incluindo, inclusive, essa saída, né? Talvez... Enfim, da nossa errata aqui, compartilhando um pouco da sua trajetória. O que te motivou a estar nessa bandeira socioambiental? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo espaço também. De novo, reiterando, é muito importante a gente ocupar esses espaços. Fico lisonjeado por ter sido convidado e por integrar o painel com pessoas que eu admiro e que têm uma conexão com essa nossa trajetória. Quando essa pauta atravessou minha vida, eu acho que a gente tem uma conexão, Matheus, nesse aspecto de que a gente não escolheu o tema, a gente foi escolhido, e de que esses atravessamentos permeiam a nossa história antes da gente nomear isso de forma técnica, acadêmica ou conceitual, assim, né? Então, inclusive, hoje, essa é uma reivindicação importante de ser feita, de que pessoas como nós estejam debatendo as soluções que são oferecidas para os territórios e para os desafios que a gente tem da pauta socioambiental, porque quando a gente vive os atravessamentos de uma enchente dentro de um contexto de periferia, e hoje a gente consegue nomear e dizer que isso é fruto de racismo ambiental, por exemplo. A gente consegue nomear e dizer que isso é descaso ou a ausência da política pública e da estruturação do território, às vezes planejado para que o território seja atravessado por essas mazelas, por ser um território povoado por identidades marginalizadas. Hoje a gente vai nomear tudo isso. Na infância, a gente nadava na enchente, a gente corria para subir os móveis, a gente perdia tudo e se organizava para comprar de novo. Isso no contexto da minha família, do contexto das minhas tias. Eu vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Eu lembro da gente brincar com os ratos que nadavam no meio das enchentes, eu e meus primos ainda na infância, e ter essa memória marcada do atravessamento da violência ambiental, que é racial e que é periférica. Então, acho que essa vivência, esse contexto foi marcando para mim o que eram as causas que me faziam sentido, que me atravessavam. Minha trajetória sempre foi muito marcada por, ao mesmo tempo em que eu construía um fazer em busca de dinheiro, né? A coisa do corre, literalmente, assim. Eu tenho 29 atividades remuneradas diferentes e eu tenho 29 anos. Então, se eu continuar fazendo só o que eu estou fazendo até o ano que vem, eu vou passar em idade. Mas essa coisa do corre sempre foi um atravessamento, ao mesmo tempo que o ativismo te convida, né? Então, você está sempre em coletivo, você vê as pessoas se organizando, um debate do lixo na região em que você cresceu. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Cresci na região da Brasilândia, mais especificamente no Jardim Elisa Maria, famoso pelos bailes de favela. Olá, um salve para quem vem de lá da ZN. Tinham vários mobilizadores ali na região para debater o tema do lixo, para organizar junto com os colégios uma mobilização da consciência ambiental naquele contexto. Então, esse foi um atravessamento, foi o primeiro contato em que eu tive com a pauta ambiental. Depois, no mundo do trabalho, quando eu me conectei com a Natura, foi o lugar onde isso foi se tangibilizando. Liderei por algum tempo o tema de justiça climática, racismo ambiental e a estratégia que foi desenhada na Natura para esse tema. E agora tenho me mobilizado no time da Cielo, pensando também esses atravessamentos de sustentabilidade de negócios, com uma pauta implicada pelo empreendedorismo. Então, é isso, quando o Matheus fala que, como é que você fala de periferia e do ambiental ao mesmo tempo? Ele falou, é o mesmo tema. Eu acho que é o mesmo tema atravessado, inclusive, por muitas outras nuances que a gente precisa aprender a nomear e entender as interseccionalidades para a gente ser efetivo na hora de ofertar soluções e construir um impacto para os territórios. Perfeito, gente. Incrível ver as histórias. Inclusive, a gente começa abrindo essas histórias porque, já que a gente está tendo a oportunidade de um evento como esse, falar de uma pauta verde, a gente precisa entender que as coisas são desassociáveis. Muitas vezes, o que nos move acaba se tornando nosso trabalho. Eu acho, inclusive, que esse espaço no Influence Summit ele é bem interessante pensando nas movimentações dos últimos anos. Porque se tornar um influente, às vezes,
na verdade, é tão decolonial, olhando por outra perspectiva, que eu consigo enxergar diversas lideranças de diversas gerações que foram influências relativas, relevantes em seus territórios, que mobilizou dezenas de pessoas para dezenas de temas. Então, aqui a gente está trazendo um lugar, uma perspectiva de legado. E é muito bom a gente começar a trazer da onde nós viemos, a história, para a próxima pergunta, que eu queria muito entender as tecnologias nos territórios de vocês. A gente até preparou aqui que eu queria ouvir um pouco das experiências. Eu acho que a partir das histórias a gente consegue entender qual tecnologia se tem da onde nós viemos. Até porque, se vamos falar de uma COP30, a gente precisa reconhecer que as coisas não começaram ontem. Tem muitos e muitas gerações que já estavam fazendo ecologia antes de virar um ativismo, e a gente sabe bem. Então, Matheus, você pode nos contar um pouco desse rastreamento de tecnologias já existente em Guarulhos ou outros lugares que você já passou para a gente? Legal, Gotinha. Acho que pensar nessas tecnologias sociais ela é fundamental para a construção dessa COP30, né? Esse nome que carrega uma sigla, um número, e causa um distanciamento quando a gente já fala do tema, né? Um evento global, trazendo a presença da ONU para o Brasil, mas entender que muitas dessas soluções que estão sendo feitas na periferia, muitas vezes a gente não encontra na ONU. Então, entender que esse espaço precisa da gente, esse espaço precisa dos nossos saberes, né? E trazer esse contexto, que saberes são esses, é muito relevante. Assim como você trouxe, Gabi, a gente vai atuando sem dar nomes às nossas atividades ou o que a gente faz para o território, porque às vezes falta um conhecimento técnico, mas a gente hoje está com uma liberdade, com acesso à internet, tendo outras vozes e pessoas para compartilhar e ensinar a outras gerações, que a gente consegue potencializar. Eu venho de um território chamado Guarulhos, né? Nasci num bairro chamado Santos Dumont, então é muito curioso que eu nasço nesse bairro, onde que remete o voo, que remete essa longevidade. E, mesmo assim, eu nunca saía daquele território, nunca voei para tão longe, a não ser do próprio bairro. Mas entender que aquele bairro ele era um ecossistema vivo por si só, né? Quando a gente pensa em tecnologias, a gente utiliza muito da termologia, eu gosto de falar muito disso, como a gente vê uma solução da periferia como uma gambiarra, mas quando a gente vê essa mesma tecnologia sendo feita em outro espaço, a gente chama de inovação. Então, talvez a gambiarra seja a nossa inovação, e várias outras gambiarras sociais foram feitas nesse território, né? Uma delas que eu posso citar são quintais produtivos. Não sei se alguém já ouviu falar que são quintais produtivos. São espaços onde não somente uma horta comunitária ela é imposta ali para toda a comunidade, mas tem outras ferramentas também que você possa utilizar, desde acesso à água, acesso a algum alimento. Aquilo literalmente vira um polo, um ecoponto dentro da periferia para que as pessoas vá até lá, entendendo que ali é um ponto de coleta, seja de alimento, seja de água, entre tudo que nos nutre, né? Então, esses quintais produtivos é muito comum ter em periferia, justamente entendendo que o correio não chega, a política pública não chega, mas a desigualdade chega, e chega primeiro, e muito mais rápido. Então, entender que a comunidade, nesse saber coletivo, vai se fortalecendo é muito rico. Não só como os quintais produtivos, quando a gente também vê até dentro do esporte, o futebol de várzea, por exemplo, para mim é uma tecnologia muito boa de dar nome para um time do seu próprio bairro, onde entende o contexto daquele local, e como também dentro do esporte há diversas outras ações e mobilizações, como de comunicação popular. É muito importante a gente falar da comunicação como um todo, porque a gente está falando de um evento que está sendo construído aqui no Brasil, a COP30, onde poucas pessoas sabem, 71% das pessoas não sabem ainda o que é COP. E a gente vai ser sede desse espaço. Qual é a ferramenta que hoje já é utilizada? A comunicação popular, seja através do esporte, seja de atividades locais que já são vivenciadas dentro do território, né? E a gente tem que se apropriar, utilizar da nossa linguagem para a gente comunicar. É como se a gente estivesse falando do local para o global. É muito importante do global para o local também, porque a gente precisa das soluções da ONU, por favor, a gente precisa. Mas a gente entender que do local a gente consegue comunicar para a nossa base o que significa toda essa construção da COP30. Né? Tem, eu acho que, inúmeras outras iniciativas que a gente pode listar, mas eu gosto muito de trazer esse contexto também da religião de matriz africana como um cuidado e um saber ancestral. Cuidado da terra. Em Guarulhos a gente tem um bairro chamado Cabo Sul.
Cabo Sul, ele contempla o único terreiro de Ifá, que é uma vertente da religião de matriz africana. E dentro desse território, fiz uma pesquisa junto com o Consulado dos Estados Unidos, que eles estão há 300 anos cuidando de uma preservação ambiental no Cabo Sul, onde nem mesmo a prefeitura sabia disso. Então, é um terreiro que está cultivando sua família há mais de 300 anos, e aquela área ambiental toda foi construída para a sua religião. Então, isso é algo muito potente, assim, entender que em outros espaços não estão sendo feitos isso, sabe? Sair para plantar uma planta aqui é um ato de rebeldia. A gente não pode sair plantando em qualquer lugar. Mas na periferia, talvez essa rebeldia era necessidade. Então as pessoas começaram a plantar uns 300 anos atrás e hoje toda essa comunidade ali é contemplada por uma área verde. Então acho que essas são algumas das tecnologias e gambiarras sociais que eu vou vivenciando e trabalhando com a mobilização para que ganhe mais potência. Eu acho que quando a gente unifica com o seu bairro, a gente começa a aprender algo que talvez faltava no meu, e talvez seja isso que a gente tem que ensinar para todas essas pessoas que estão vindo para o Brasil, com as suas tecnologias, com seus saberes, mas entendendo aqui que a gente também tem muito a oferecer, né? E muito mais tempo também trabalhando com isso. Perfeito. Pode falar, Murilo. Não, eu ia entrar nessa... Eu queria somar esse pensamento, Matheus, porque acho sensacional essa ótica de olhar para o território pensando em como a gente nomeia as tecnologias sociais ou socioambientais que se organizam e pensar que, inclusive, dentro dessa dinâmica, a gente tem descoberto tecnologias de comunicação muito efetivas. Então, assim, para além da atuação com empresas, eu tenho o Instituto Salvo Quebrada, que é uma organização que a gente atua nos territórios. A gente tem uma escolinha de futebol em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, próximo ali, inclusive, da região do Cabo Sul. E a escolinha é o lugar onde a gente dialoga com os meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol. Inclusive, a gente era o campeão atual da Taça das Favelas, que ela está em edição agora. É isso. Um salve para a galera do Complexo Marcos Freire, aí, da nossa escolinha de futebol. Mas a gente escolhe esse espaço para ser um espaço de diálogo também sobre a pauta ambiental, sobre os desafios do território, para falar sobre mobilidade urbana, para falar sobre violência policial, para falar sobre os atravessamentos raciais. É uma tecnologia de comunicação que é muito relevante. E aí, dentro disso que você trouxe, amigo, quando você fala sobre isso, o termo COP30 não é conhecido, é muito importante que a gente valorize nossa forma de comunicar e os espaços que a gente já tem. Assim. Na mesma dinâmica em que a gente tem uma disputa, né, de narrativas, por exemplo, dentro das igrejas, que são ambientes amplamente difundidos dentro dos territórios periféricos, que tem um espaço de acesso às pessoas de periferia e às pessoas negras. Acho que a religião mais negra do Brasil atualmente é o pentecostalismo, é uma vertente do cristianismo, e é um espaço onde esse debate pode acontecer. Assim. E aí tem alguns movimentos, alguns coletivos que têm se organizado para pensar esse tema e começar a debater de dentro das comunidades, do tipo, como é que a gente pode criar um processo de pensamento teológico, de cuidado do território para construir diálogo com essas frentes. Então, para além das tecnologias efetivas, né, enquanto a gente faz, por exemplo, no Instituto Salvo Quebrada, a gente tem o Ecoperifa, em que a gente dá formações para as pessoas cultivarem suas próprias hortas dentro de casa e compartilharem isso com seus vizinhos e tal. Para além das tecnologias efetivas que atuam com o ambiental, acho que é importante valorizar as nossas tecnologias de comunicação. O funk, o baile funk, o hip hop, o rap, as formas de educação social que estão consolidadas nos territórios. São tecnologias que são marginais. O samba, que ensina tanto sobre essa relação. Então, eu penso que são coisas que a gente, por vezes, coloca como secundário ou como menos importante, mas que são as formas mais efetivas de falar com o povo, que é o povo mais atravessado pelos efeitos das mudanças climáticas e do que tem acontecido, e que, por isso, precisa ser protagonista das soluções que estão sendo construídas. Assim. Então, só queria somar dentro dessa perspectiva, amigo. Nossa, muito interessante, porque se a gente para analisar e olhar para a nossa própria história, o quanto a gente já não fez. A gente tem que ser muito sincero, né? E eu queria até trazer alguns números, assim, só para a gente elucidar um pouco. Quando a gente fala de periferias, na construção das cidades, aliás, gente, eu sou cientista social, então, às vezes, vai a professorinha explicar. Quando a gente fala dessa conjuntura, né, de como se formou, a gente percebeu que não foi, por acaso, a marginalidade dos corpos. Hoje, segundo o IBGE de 2022, cerca de 56% das pessoas se autodeclaram
pretas e pardas. Também há uma pesquisa socioeconômica relatando esse cruzamento de raça, com cerca de 75% dessas pessoas pretas e pardas estão na linha da pobreza. Quando a gente faz o levantamento dessas marginalidades, das periferias, dessas comunidades, a gente percebe que, em sua maioria, elas estão residindo lá. Então, é um processo sócio-histórico de muita dor. A gente precisa não só nomear os nossos processos, né, nossas inovações, mas também entender por que a gente precisou ser tão criativo na história. É importante para a gente entender aonde foi como eu posso dizer, a dor, a violência para não ser repetida. E nesse contexto, eu queria trazer a pauta da justiça climática. Eu sei que é uma sopa de letrinha aqui hoje. Juro que a gente vai esclarecendo, e se não esclarecer tudo, também a gente pode conversar aqui. Queria abrir para vocês. Mas a justiça climática, ela é um pouco além. Eu estou gostando até de ver o movimento da natureza, que está ganhando essa atração nos últimos anos, porque a gente está sendo desafiado a fazer cruzamentos de temas. E isso é muito legal, isso é muito, assim, enriquece demais as coisas. E trazer para a justiça climática nada mais é que olhar essas mudanças climáticas que já estão acontecendo. Afinal, gente, eu estava falando, nossa, nunca mais vai chegar o verão? Para sempre, toda semana na frente fria. Falei, é isso. Já, não tem mais verão nessa cidade. E essas mudanças climáticas, ela tem causa. A gente sabe muito bem que é o uso exagerado da natureza, sem respeitar os seus ciclos. Nosso uso de algumas ferramentas para a nossa existência, sem se preocupar se aquilo vai voltar para a natureza de algum fato, como o plástico. Então, assim, a gente vai cair em alguns ciclos que acabou desencadeando as mudanças e essa crise climática que nós estamos vivendo. E para falar de justiça climática já que o mundo está mudando, a gente sabe que o clima está mudando, como que a gente garante justiça para quem é mais vulnerável? E por que os mais vulneráveis? Porque a gente sabe que na hora que as coisas piorarem, nem todo mundo vai ter um ar-condicionado, vai poder mudar de cidade, porque aquela cidade não vai poder mais viver. A gente sabe que o cruzamento da renda é importante para o direito. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre esse tema da justiça climática e como ela está sendo construída. Como está sendo, primeiro, obviamente, entender a complexidade nos temas de vocês, mas como tem sido levar esse tema, trabalhar esse tema na medida popular? Quais os temas raciais têm sido agravados e por quê? Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, porque aqui é o espaço para a gente discutir sobre. Perfeito. Acho que antes de falar da justiça climática, a gente já foi nomeando todas as injustiças aqui, né? Então, acho que o caminho inverso, eu acho que seria a solução, né? Mas tem uma frase muito importante assim de Chico Mendes, que sempre fica na minha cabeça quando a palavra justiça climática surge, porque a justiça climática, o termo dela em si, ela vem de um estudo de fora. Mas, quando ela chega no Brasil, a gente já tem também as nossas justiças e lutas que a gente já foi criando dentro do território, e a gente ressignifica ou traz uma nova narrativa para esse termo de justiça climática, né? E Chico Mendes traz muito esse olhar, né, de trabalhar ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, é basicamente isso, assim, trabalhar a pauta social, a pauta ambiental sem justiça, sem olhar para território, sem olhar para as diversas outras intersecções que necessitam ter desse tema, a gente não está falando de fato do mesmo tema. Então, a gente está excluindo uma população, né? Falar de justiça climática, primeiramente, a gente tem que falar de políticas públicas. Acho que esse é um ponto assim, que não dá para negar. Sem política pública, a gente não tem justiça, a gente não tem projetos, a gente não tem recurso, e a gente precisa de recursos também para, justamente como você trouxe, a periferia é a que mais sofre com os impactos da mudança climática. E a gente, sem o apoio, sem uma política pública, a gente continua nesse lugar de escassez. Mas hoje, como que eu tenho trabalhado essa pauta da justiça climática, tanto no território quanto na rede social? Eu acho que é legal trazer esse lugar do digital e do físico também, né? Assim, que pós a pandemia dei valor cada vez mais, assim, acho que foi um período que já atuava com a pauta territorial, mas com a volta a gente tem essa necessidade de estar no território, né? A gente está com esse lugar tanto quanto carente também de algumas informações, e a gente precisa se fortalecer cada vez mais. Dentro das redes sociais, falar de justiça climática, eu sempre tento evidenciar quem são essas vozes hoje que têm trazido justiça para o seu território, partindo desse ponto da comunicação popular e como que essa voz ela pode ecoar e levar para outros lugares, né?
Hoje, dentro da Infoperifa, que é um instituto que eu estou formando, que trabalha com combate à desinformação climática nas periferias, a gente atua muito como a gente utiliza as redes sociais para combater essas fake news que surgem sobre o território. Como se, por exemplo, esse lugar da injustiça fosse culpa nossa, aquele lixo que ninguém retira é culpa nossa, sendo que a coleta de lixo em alguns bairros em Guarulhos já contam mais de 3 meses sem essa coleta. Então, utilizar das próprias redes para que a gente faça justiça com a nossa voz, ecoe para outros espaços, mas sempre com um olhar muito propositivo de quem a gente cobra. Porque falar por si só, a gente precisa de pessoas para escutar e agir também, né? E essa luta não pode ser solitária, né? Não é à toa que dentro da justiça climática a gente transforma de forma coletiva. Então, quem são as pessoas que a gente pode direcionar? Quais são os cargos que a gente pode cobrar no nível municipal, federal, enfim, até mesmo global, né? Então, dentro das redes sociais, a gente tem feito esse trabalho de ensinar as pessoas como combater e procurar as informações corretas. Já olhando para o físico, né? Olhando para a justiça climática nos territórios, hoje tenho utilizado muito desse meu lugar também como uma pessoa que foi atravessada pela crise climática, mas uma pessoa também que tenta propor soluções, né, dentro desse eixo. Eu acho que é justamente dar mais potência para os projetos que estão sendo construídos, né? Porque as soluções já nascem desse território, né? Acho que não tem ninguém melhor para saber de uma injustiça do próprio território do que aquela pessoa que vivencia todos os dias, né? Então, a partir dali, como que a gente trabalha com advocacy? E aí vai surgindo mais uma palavra difícil, né? É advocacy, é letra. Então, todos os termos são bem distantes, né? Mas fazer um advocacy é justamente a gente levar uma demanda de um território para um tomador de decisão que ouça e faça um plano de ação para esse território. Então, tem pessoas que fazem essa ponte, né, essa travessia. E como que a gente ensina essas pessoas a fazer a travessia? Não sei como foi para você, por exemplo, ter ido para Brasília a primeira vez com uma demanda. Eu fiquei assim, cara, como assim? É que nem a Emicida fala, eu sou muito jovem para representar qualquer coisa. Agora, tipo assim, eu tenho uma carta aqui e gostaria de falar com o Ministério do Meio Ambiente. E eu posso falar como qualquer um de vocês também. Então, acho que ensinar as formas de fazer justiça é o que eu tenho feito no dia de hoje e também não feito de maneira sozinha. Sensacional, amigo. Dentro dessa perspectiva, sempre que eu falo de justiça climática, eu gosto de reivindicar que justiça climática, na minha percepção, é um abrandamento de termo para a gente dialogar de uma forma que ofenda menos aos ouvidos mais sensíveis sobre atravessamentos que tangibilizam também o racismo ambiental. E eu acho que é um conceito que traduz melhor essa tangibilização, principalmente quando a gente fala de Brasil e dos nossos atravessamentos nessa nação, porque falar de desigualdade nesse país é falar da estrutura racial em que ele está inserido e em que ele foi desenvolvido. Desde o processo de escravidão, e é muito importante pensar sobre essa ótica, assim, o Malcolm Ferdinand, no livro do Ecologia Decolonial, ele vai falar sobre isso, né? Ele diz que durante muitos anos a sustentabilidade usou uma referência, uma metáfora para falar do cuidado do planeta, que era da Arca de Noé. Então, construir esse espaço de proteção, e ele fala assim, pô, eu tenho um outro barco que eu queria sugerir como ótica de imaginação para a gente pensar o que está acontecendo enquanto processo de colonização no mundo, que é o do navio negreiro, em que definitivamente algumas vidas eram descartáveis, eram tratadas como produto, eram consideradas... inclusive tinha seguro, né, para pessoas escravizadas, tinha seguro para caso o navio... para caso elas morressem de fome, de sede, do atravessamento da violência, da travessia do Atlântico, caso fossem jogadas ao mar, tinha seguro para pessoas no Brasil, estou falando de realidade brasileira, desse atravessamento para essas pessoas que vinham para cá. Então, é importante nomear essa perspectiva do racismo ambiental, e inclusive, dentro desse debate de termos que a gente está trazendo, né? Tipo assim, são muitos termos, são muitos os termos complexos. Eu acho que essa é uma coisa importante de se reivindicar também. A gente fala sobre as vivências e esses atravessamentos, mas a gente já sabe nomear esses atravessamentos. Ser atravessado por isso em algum período, falar, a gente não acessou a universidade. Sim, mas a gente é cheio de propriedade através das vivências, porque inclusive inovação, ou gambiarra, como preferirem, nasce como fruto de vivência, desses atravessamentos que a gente produz soluções para o que nos afeta diretamente.
E essa construção, ela não é de agora. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, o pessoal fala assim, pô, mas criaram mais um racismo, né? Já tinha o racismo estrutural, já tinha o racismo institucional, o racismo recreativo, agora tem o racismo ambiental. Pô, primeiro que não é agora, tem uma construção histórica. Nos anos 80, acho que foi a primeira vez que foi cunhado o termo, o Benjamin Franklin Chaves, lá nos Estados Unidos, quando ele percebeu que no território dele ia ser implantado um lixão de uma forma organizada, institucional, né, pelo governo, e ele fez um protesto, se organizou com a igreja dele, inclusive, era um pastor, ele era um pastor que caminhava na luta pelos direitos civis junto com Martin Luther King naquele período, e quando estava sendo preso, levado à prisão por conta do protesto que estava fazendo, ele gritou, isso é racismo ambiental, vocês escolherem um território que vai se tornar, e aí aqui no Brasil a gente já nomeou como zona de sacrifício, um lugar onde é o lugar para ser o dejeito da cidade, que é um lugar escolhido para ser atravessado pela violência climática, porque ele é majoritariamente populado por pessoas negras. Esse conceito ele vai se desenvolver no tempo. No Brasil, o racismo ambiental ganha outras camadas, porque a gente vai falar dos atravessamentos dos territórios. Racismo ambiental vai atravessar, por exemplo, a forma que a gente lida com os territórios quilombolas, com as terras indígenas e o debate da demarcação, com os terreiros e os espaços em que cultivam e se cultua essa forma de pensamento e de sabedoria ancestral. Então, eu acho de verdade importante se pontuar que, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de nomear quem são as pessoas que são pessoas ou instituições mais responsáveis pela crise climática que a gente está vivendo e quem são as mais atravessadas. No Brasil, as pessoas mais atravessadas são pessoas negras e é por isso que o termo racismo ambiental faz tanto sentido nos atravessamentos desse debate, para a gente dar nome às violências que estão nos atravessando. E aí, o Matheus trouxe um tema que para mim é muito caro, eu sempre fico muito atravessado em debates, em mesas de construções, e que a gente está falando sobre esses temas, quando as pessoas trazem para uma responsabilização individual sem olhar para a dinâmica coletiva. Então eles vão olhar e falar assim, mas é porque a periferia não adota o veganismo. Mas porque as pessoas jogam o lixo no chão, e aí isso gera enchente porque não ensinaram para a periferia que o lixo tem que ser jogado no lixo. Sendo que a gente tem um atravessamento da coleta seletiva, sendo que ainda o que a gente coleta não é destinado corretamente, sendo que os catadores são majoritariamente pessoas negras, homens e mulheres. Os homens estão majoritariamente na rua, empurrando as carrocinhas, invisibilizados das suas identidades, mulheres majoritariamente nos espaços fechados. Então, é importante que a gente deixe esse olhar ingênuo de responsabilização individual e comece a dar responsabilização para quem de fato está atravessado por essa dinâmica. Os principais emissores são as pessoas mais ricas, as pessoas bilionárias, são as grandes instituições, as grandes indústrias. Essas são responsáveis pela maior parte das emissões e devem ser responsabilizados pela forma que a gente responde à crise climática que está instaurada e que vai destruir a vida prioritariamente e primeiramente de pessoas negras gradativamente, como já tem acontecido. Então, eu acho que esse é um apontamento importante quando a gente fala de justiça climática, para a gente sempre conseguir dizer a quem a gente vai cobrar, ensinar, inclusive, os nossos iguais, a dizer assim, a gente vai se responsabilizar, a gente pode se atravessar pelo vegetarianismo. Sim, o que a gente faz diferença. É importante aprender sobre coleta seletiva e sobre lixo, mas a gente tem que responsabilizar quem é o responsável pela crise em que a gente está hoje, historicamente, inclusive. Se você olhar para o processo histórico, a gente não chegou na crise climática do dia para a noite, né? Não foi semana passada que alguma coisa começou a acontecer, no Rio 92 já estavam falando de crise, já estavam desesperados pelo futuro do planeta. Rio 92, que era um debate lá atrás. A gente está na COP30 que volta enquanto instituição para o Brasil. Será que agora a gente vai começar a olhar quem é que, antes da Rio 92, já estava emitindo a um nível que gerou a crise climática do jeito que a gente está hoje? A gente vai responsabilizar historicamente essas instituições, essas pessoas, esses governos, esses países. Esse atravessamento de país é outra discussão, né? Na perspectiva geopolítica, o Brasil é um país subdesenvolvido
mundo, e tem diversos países com mais recurso, mais fonte, apesar de a gente ser por diversas formas, e eu acho que essa é uma metáfora muito boa, inclusive, né? A periferia é resposta para esses atravessamentos, inclusive a periferia do mundo, a periferia global. O sul global, o Brasil, tem resposta para diversos dos desafios que a gente está atravessado, apesar de os responsáveis pela crise climática que a gente está inserido hoje também poderem ser citados como os colonizadores e todo o processo que se desencadeou a partir disso. Então, acho que esse é enfim, era um território que eu queria marcar dentro da perspectiva do debate da justiça climática. Maravilhosos, maravilhosos. Eu acho que eu gostaria de conversar agora, uma coisa, inclusive, que veio a partir da escuta, né, de vocês, sobre estratégias. Porque a gente comentou o levantamento de tecnologias já existentes, do que já é feito. A gente começa também a entender aonde o problema nasceu. A gente percebe que não foi ontem. Inclusive, desde a invasão dos portugueses, aqui a gente tem um problema não só com a natureza, mas, inclusive, como a gente lida uns com os outros. Mas, pensando em estratégia, que inclusive vem do grego de estratégia, né, de liderar exércitos, já que a gente está liderando exército hoje, para pulverizar, democratizar essa pauta, como vocês têm se organizado para levar, comunicar e falar sobre a COP30? Eu estou trazendo isso porque, primeiro, é uma curiosidade pessoal minha, preciso aprender com os meus, como a gente se prepara para um evento como esse, como eu organizo as pautas locais, mas eu acho que também é fundamental a gente afiar a espada juntos. Então, eu queria muito que você dividisse com a gente essas estratégias para um evento tão relevante como esse, pensando nas nossas comunidades. Gostei muito que você trouxe sobre afiar as espadas, porque, no final das contas, a gente está indo em defesa de algo, né? Do nosso território, enquanto tem outras pessoas também que estão tentando tomar esse território da gente. Não dá para negar que esse espaço dentro da COP30, um espaço da ONU, não é um espaço só de construção. Também tem ali no meio os lobistas, pessoas que querem ganhar visibilidade com a pauta e prejudicar mais ainda a evolução desse tema. Mas, olhando para estratégias, não tem como, antes de falar de tudo isso, não falar de um processo individual. Terapia. Porque, assim, eu estou há 3 anos esperando esse evento. Imagina você esperar 3 anos para que esse evento aconteça e você vê que a construção ela não está sendo feita da forma que deveria, não está sendo tão participativa como deveria, não está sendo tão acessível quanto deveria também. E esse ponto bate principalmente aquelas pessoas que não têm dinheiro para ir. Essa vai ser a minha segunda COP. Eu fui para a COP 28 em 2023, em Dubai, e aí já começa a brilhar os olhos, tipo, uma pessoa de periferia de Guarulhos ir para Dubai, Emirados Árabes, mas entendendo que é muito difícil a gente também aproveitar espaços e países assim, quando a gente chega ali entendendo que nosso corpo não está sendo pauta, está muito mais desarticulado quando a gente pensa. A gente vê governos que ainda não sabem quem são a sociedade civil presente, e aí volta também a responsabilidade para a sociedade civil conseguir mapear e voltar para o governo. Então, tem várias problemáticas assim que já são de antes, né? Estive presente também na COP a COP de desertificação, que foi na Colômbia. Há 3 tipos de COP, né? Então, essa é a de mudanças climáticas. Então, já estive em diferentes espaços da ONU, mas entendendo que a estratégia, primeiro, tem que começar comigo, né? Eu acho que eu preciso me cuidar enquanto corpo, enquanto espiritualidade, para aguentar esse espaço, né? Porque é um espaço global. É um espaço onde, muitas vezes, já tem um distanciamento significativo com as terminologias, com o idioma, um distanciamento onde, por exemplo, eu vim de contexto de escola pública, eu não tive uma simulação da ONU na minha escola. E quando eu vejo grande parte da delegação dos Estados Unidos indo para esses espaços, as crianças vão para lá como se fosse um passeio da escola. Então, já causa um distanciamento desde a educação como um todo. Mas quais são as estratégias possíveis, além da saúde mental, que podem ser feitas, né? Essa construção da COP, a gente está vendo uma dificuldade, principalmente de acesso, de disputa de narrativa como um todo. Então, acho que todo mundo quer um pedaço desse grande evento que está acontecendo, e a gente precisa colocar um pouco o pé no chão. É realmente válido a sua presença ou a sua instituição nesse lugar, ou você consegue apoiar outras pessoas que já estão fazendo o trabalho para ir para esse espaço? Acho que esse é um ponto de partida muito importante para a gente ter a humildade de entender que há muitas pessoas que precisam estar lá e que vão estar fora.
E qual a visibilidade que a gente tem de impulsionar, seja na formação dessas pessoas, porque chegar lá é uma coisa, entender como é feita uma negociação é outra. É um jogo político muito distante. Se você não é um diplomata, uma pessoa que teve uma formação em gestão pública, você causa um distanciamento e você vai ficar perdido, porque é um evento muito grande, gente. Não é esse espaço aqui, são 70 mil pessoas, são muitas pessoas ali presentes, eventos paralelos, delegações de diferentes países. Então, hoje o que tem visto como uma estratégia muito simbólica são as coalizões. As coalizões que juntam demandas de territórios, de instituições, para que, em coletivo, a gente leve a nossa demanda. Como, por exemplo, a COP das Baixadas, que também é uma COP que traz, reivindicando esse espaço que a periferia esteja. E lembrando que periferia, favela, comunidade, muda de terminologia. Quando a gente olha para o norte, a gente está falando das baixadas. Então, entender que esse aglomerado de instituições é muito relevante de a gente criar esse espaço coletivo para que a gente não chegue lá falando só de Guarulhos. Porque se eu trazer uma solução só para o meu bairro, isso não vai solucionar nenhum problema que já está se estendendo há muito tempo, né? Eu acho que isso é um trabalho dificultoso, mas é uma construção necessária de ser feita de maneira coletiva, né? Uma das estratégias por detrás. E também conhecer parceiros que já estão nesses espaços, porque a gente acha, cara, como que eu acesso lá? Quem são as instituições? Já ouviram falar do Instituto Peregum? Quais são as coalizões de direitos negros que estão presentes? Muito antes da gente falar dessa ascensão da comunidade negra dentro da pauta ambiental, eles já estavam lá. Então, como que a gente olha esses lugares estratégicos para que a gente não esteja sozinho? Então, acho que é um pouco do que eu tenho feito para conseguir estar nesses espaços, buscando parceiros e buscando território, porque eu não consigo salvar o mundo sozinho. Mas se eu conseguir salvar um bairro ou vários bairros a partir de uma construção coletiva, acho que é uma estratégia super válida. Murilo? Sensacional, amigo. Eu diria que as coalizões eram minha resposta. Essa era uma perspectiva. Fiquei muito feliz de te ouvir e eu quero reiterar isso, assim. Inclusive, um salve para todas as coalizões, assim. São vários movimentos que estão se organizando e buscando espaço, influência, patrocínio, construção para poder ocupar esse espaço e levar as pautas. COP das Baixadas, Amazônia de Pé, Perifa Connection. Enfim, um salve para todo mundo que está se articulando. Acho que faz parte, de verdade, desse movimento de construção no Brasil de uma COP, que esses coletivos consigam se organizar. Eu participei, enfim, enquanto Natura, da RCOI, né, que é a Conferência das Juventudes, que acontece antes da COP, e que escuta as juventudes da América Latina. Então, tinha pessoas de, sei lá, 19 países diferentes, umas 500 pessoas. Eu era uma das pessoas mais velhas lá, fiquei impressionado quanto tinha juventude pautando todos os temas, assim. Garotadinha, 14 anos, assim, super vocal e cheio de coisa para reivindicar e para falar, assim. E organizou um encontro entre comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades periféricas. Era uma coalizão muito poderosa, que escreve uma carta para reivindicar dos governos quais são os temas principais para essas juventudes. É um ritual, né, que acontece também, organizado pela ONU. E nesses espaços, o debate que mais se estabelecia, então, para ir além de dar visibilidade para as coalizões, nesses espaços, o debate que mais se estabelecia era da dificuldade de acesso a recurso por esses ativistas para conseguir se mobilizar, para conseguir estar na ONU, para conseguir, vocês sabem aí da crise que está estabelecida nas hospedagens, sabem o custo de se viajar para pessoas periféricas, inclusive quando você tem um evento desse tamanho, os custos aumentam muito mais. Então tem uma dinâmica de conseguir patrocinar e viabilizar a chegada dessas pessoas nesses espaços para poder debater esses temas e a proteção dos ativistas, né? O Brasil é um dos países que mais oferece ameaça a pessoas ativistas, independente da idade, nas pautas que estão atravessadas. Então, quando a gente fala dessa perspectiva, eu imagino que, para além das coalizões, também entender, inclusive nesse palco aqui, ó, eu não sei quantas pessoas fazem parte de organizações nessa plateia, né? Quantas pessoas fazem parte de organizações, quantas pessoas têm influência em lugares que estão mobilizando recurso, quantas empresas estão tentando participar da COP, nesse espaço de lobby, nesse espaço de construção de marca, de se colocar como uma marca sustentável. Eu acho que de dentro dessas instituições
instituições, é parte do nosso papel e de quem a gente conhece, de quem a gente sabe que ocupa essas dinâmicas, também provocar que é importante viabilizar a chegada dessas pessoas nesses espaços, garantir, reservar vaga, porque as empresas têm dinheiro, as organizações estão patrocinadas, assim, a gente tem um recurso gigantesco, assim, milhões de reais estão sendo mobilizados olhando para a COP. O que a gente precisa garantir é que esse dinheiro chegue para essas instituições, é que depois da COP passar por Belém, COP das Baixadas, por exemplo, tenha suporte para uma atuação ainda mais efetiva nos territórios, para que as yellow zones que eles organizam, para que as frentes de mobilização social que eles fazem, para que o cuidado dos rios esteja ainda mais aparelhado e construído a partir desse acontecimento, que é o debate que se faz de uma forma ativista sempre, que é qual que é o legado da COP, né? A COP vem para o Brasil, se estabelece, gera toda uma complicação. Pô, eu fui para Belém agora recentemente, estava lá mês passado, você pega qualquer Uber, os Ubers odeiam a COP, cara. Eles estão em outra dinâmica de relacionamento com o tema. Porque a cidade está toda em obra, o trânsito é gigantesco, está um inferno, tudo difícil, assim, nessa preparação para esse acontecimento. A vida das pessoas ali está sendo dificultada, e a pergunta é, qual que é o legado? O que isso fica de residual? O que isso deixa para a população desse território? O que isso deixa para o Brasil enquanto nação? Para esses coletivos que estão se organizando há muito tempo, que estão debatendo esse tema há muito tempo, e que se esforçando para que isso ganhe visibilidade. Então, assim, para além do fortalecimento das coalizões, eu diria que é a influência para que os espaços que a gente consegue ocupar e as instituições que estão mobilizando dinheiro sejam aliados para que essas pautas cheguem com qualidade dentro desse espaço. Obrigada, pessoal. Eu queria também a liberdade, eu sei que eu estou moderando, de me incluir nas estratégias, porque eu recentemente, eu estou como ativista climática há pelo menos, não sei, a vida toda, mas de maneira formal, talvez uns 6 anos. E assim, todo ano que tinha essa coisa, não, vamos para a COP, porque, inclusive, eu sou fundadora de um instituto chamado Perifa Sustentável, e junto com outras 2 mulheres negras, e elas todo ano iam, assim, justamente para levar as pautas, era uma articulação incrível. Mas eu, pessoalmente, eu ficava, é tanto trabalho para ir lá, e o que eu faço lá, sabe? Eu tinha quase uma descrença pessoal, eu ficava assim, vai valer a pena? Aí eu falava, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar na minha comunidade, os meus me representam, tá tudo bem. Aí, recentemente, eu ouvi de uma mulher muito sábia, que pessoalmente é uma heroína para mim, Marina Silva. Ela dividiu uma fala muito interessante que fez mudar a minha perspectiva sobre a COP. Ela falou assim, era inclusive um evento de juventude. Ela falou sobre o quanto as COPs precisam ser vistas como multirões. E eu falei, peraí, como assim? E eu falei, faz sentido, menina. E aí eu mudei um pouco minha perspectiva, né? Porque uma das marcos da nossa geração é que a gente quer trabalhar por propósito. Se a gente quer ligar uma câmera, jogar um vídeo na internet, a gente quer que aquilo tenha uma razão, um sentido. A gente não quer fazer por fazer. E entender que COPs, LCOIs, conferências mais amplas possíveis, elas são uma outra forma de falar de multirão. E da onde eu venho, Multirões conquistou tudo. Conquistou o BS, escola, eu estudei numa escola de lata. Então, se não fosse minha mãe enchendo o saco da subprefeitura com a minha avó, para mudar, tipo, não dá, aquela lata esquenta, não teria derrubado e construído outra. Então, Multirões transformam. E quando eu vi que a COP poderia ser uma, aí eu falei, eu vou. Aí eu estou fazendo de tudo para ir, inclusive escutando os meus para aprender. A gente está nos 8 minutos finais. Foi uma conversa super fluida, amei. E eu queria ouvir um pouco a plateia. Eu não sei o quanto vocês se sentem à vontade, têm angústias, conselhos, queiram contribuir esse papo. Eu quero abrir para vocês justamente porque falar de pauta verde é falar de diversidade, é falar de múltiplas vozes contribuindo para tornar cada vez mais nutritivo, né? Como, enfim, metáforas da natureza. Por isso eu queria ouvir vocês. Então, aqui do lado, como você chama? A Ana vai me ajudar aqui a facilitar. Podem vir levantar a mão. Gente, calma. Não precisa, eu sei que tá muita coisa para falar. Um de cada vez. Será que eu devo escolher? Aquelas, professora. Eu vou escolher. Atrás lá.
sempre tem um primeiro corajoso, né? Ah, olha, Que bom. aplausos Obrigado, para amigo. ele. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom... Opa, não tá ligado? Tá certo agora? Tá ouvindo. Olá, boa tarde. Meu nome é Miele. Eu acho que esse é um assunto super importante, como vocês abordaram no decorrer das falas. Em algumas situações, na escola, é uma coisa super comum, né? Um de vocês acabou falando que viu o jovem de 14 anos falando com tanta propriedade. E, para nós, a realidade brasileira, pelo menos, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como estudar sobre esse ecossistema, até como parte do processo e de como se desenvolve e quais são esses ambientes. Eu acho que a pergunta para quem não está a par das informações e quer acessar, quer se inteirar, qual o meio para começar a estudar e ficar atento a esses detalhes do ecossistema, de como tudo isso influencia na cadeia econômica? Ai, legal, gostei. Mais alguém? Não? Aqui, ó. Ana. Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Acho que o Matheus trouxe um dado de que mais de 70% das pessoas de periferias e favelas não sabem o que é COP30. E aí eu me incluo também nesse grupo, porque até uns anos atrás eu também não sabia o que era a COP30 e por que faziam as COPs ao redor do mundo para falar sobre todas essas questões. E as pessoas também não sabem que a COP30 não é um evento acessível para o público, né? Vai acontecer em Belém, mas não é o grande público de Belém, não são os moradores de Belém que vão acessar a COP30, como os líderes políticos e os ativistas ambientais como vocês. Então, trazer essa informação para a base, como vocês trazem, fazendo o trabalho que vocês fazem, tanto ali hackeando o sistema, entrando nos lugares onde a gente pode, de fato, fazer alguma mudança e também levando para as pessoas que não têm esse conhecimento que vocês têm ou que vocês construíram, é extremamente importante. Assim, eu fico muito feliz, de verdade, de ver tudo isso e só queria parabenizar. E estou meio trêmulo, assim, então desculpa aí a voz. Que isso? Irmão, tamo junto. Eu vou passar para a resposta e aí quem tiver, segura, que depois daqui a gente conversa, tá? Esse papo só foi um começo. Então, eu queria que vocês contribuíssem. Eu vi que tem, talvez, uma pergunta sobre como acessar, entender esse universo. É uma dúvida que, inclusive, a gente precisa se atualizar sempre, né? Porque vai criando milhares de coisas, a gente precisa validar também as informações. Então, eu queria passar para vocês e agradecer também, inclusive, o Alexandre, que trouxe essa questão que, sim, não é popular, mas, enfim, se puderem trabalhar um pouco também disso para a gente encerrar. Junto também com uma palavra, talvez, uma forma da gente encerrar esse ciclo de um começo, a pauta verde. Espero que tenha plantado em vocês alguma coisa. Matheus? Perfeito, um pitch rapidinho, né? Acho que respondendo a pergunta e já agradecendo as falas finais aqui, acho que essa aproximação do tema, ela pode começar principalmente com o seu território. A gente já falou muito disso, né? A gente coloca um distanciamento muito grande da pauta ambiental, sendo que o que a gente vive, nosso próprio ecossistema já é o início. Utilizar a cultura como também um meio de implementar, olhar quais são as outras iniciativas que já chegaram lá antes da gente também. Estou vendo um movimento muito parecido em Guarulhos agora, do Sound System, trabalhar com pautas ambientais, que faz todo sentido também pensando na cultura, mas como que a galera tem utilizado de projetos como troca um saco de lixo por uma água, uma redução de danos. Então, coisas pequenas que têm um impacto muito grande. Então, acho que começar olhando quem são esses projetos que estão atuando, quais são as leis possíveis que a gente precisa ficar de olho, como que é feita uma formulação de política pública, parece muito distante, mas quando a gente começa assim, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso território, olhando para projetos, a gente começa a entender um todo. Então, pelo menos foi onde eu iniciei, olhando, observando e a partir dali tentando propor uma solução. Agradeço muito pelo espaço de fala, fico muito honrado. Agradeço quem pôde chegar e os que não puderam também. A gente tem que honrar nossa ancestralidade também, os que não estão aqui presentes, né? A gente segue na luta, não é uma luta fácil, mas a gente precisa estar.
mas muito feliz como essa luta tem transformado tanto a minha vida, quanto a sua, quanto do Murilo, entre de outras pessoas. Saio daqui muito feliz. Essa talvez seja a minha última fala antes de uma viagem muito importante. Daqui dos próximos 15 dias eu embarco para a Etiópia, para a Semana de Clima de África. Então, para mim, isso é muito massa de ouvir uma perspectiva de África sobre as pautas ambientais. De lá embarco para o México, Estados Unidos. Então, vai ser um mês intenso no próximo setembro. E axé, caminhos abertos para a gente. Agradeço novamente aí a Digital por esse espaço. E com certeza levo esses aprendizados para lá também. Gigante. Eu aprendo muito sobre essa pauta, meu amigo, com meus amigos, com as pessoas que estão perto de mim. E aí eu acho que tem bastante gente produzindo conteúdo agora, e isso facilita a gente acessar e trocar. Então, eu diria para se aproximar dessas coalizões, assim, desses movimentos que a gente citou. Acho que é uma forma de a gente consolidar, validar esse conhecimento, se aproximar, aprender. E aí, já emendando na minha fala final, eu acredito de verdade que é relevante demais que a gente olhe para tudo isso como uma pauta coletiva. Dentro dessa dinâmica de eventos, de participações, de painéis, de COP, de quem vai, de quem não vai, existe uma tentação de ego e de vaidade muito grande para as pessoas que são consideradas para esse espaço, né, para disputar o patrocínio, para disputar o palco, para disputar o espaço. Então, eu me sinto profundamente representado pelos meus amigos, e considerar isso uma pauta coletiva é o que me deixa sempre esperançoso de que a gente tem conseguido mudar algumas coisas, mesmo que devagar, assim. Eu tive um professor na UFBA que falava sobre a pedagogia dos vagalumes. Não dos oprimidos, esse é o Freire. Mas a pedagogia dos vagalumes, que ele dizia que quando a gente olha para o problema, é sempre uma grande escuridão, né? E a gente vai olhar para essa perspectiva, sabe, o professor Cláudio? A gente vai olhar para essa perspectiva de mudança climática, você vai falar, pô, estamos num problema gigantesco, né? Impossível reverter, olha o que está acontecendo, olha, enfim, o aquecimento lá de 1,5 graus, pô, vamos passar isso com certeza, as emissões, as grandes empresas, os governos do mundo, o pessoal que está saindo, deixando de ser signatário, né, das conferências, enfim, N sinais negativos do que está acontecendo no planeta. Mas é importante olhar para os vagalumes, e os vagalumes estão por aí, é o lugar onde a gente aprende, é o lugar onde a gente se consolida. Então, essas coalizões que a gente já citou, essas organizações, essa pauta acontecer aqui no Digital Favela, e aí um salve para a organização, para todo mundo que está viabilizando esse tipo de debate também. Eu acho que é esses vagalumes em que a gente se apega, assim que a gente se conecta, e aí eu me deixo à disposição, estou aqui para conexão com todo mundo que queira trocar depois desse palco e desse painel, porque é isso, é o início de várias conversas que podem surgir mudanças, e é sempre assim que a gente vai mudando as coisas, né? Devagar e coletivamente. Então, muito obrigado pelo espaço. E dessa forma encerramos essa mesa. Espero que tenha alimentado, nutrido e que possa começar sonhos em que natureza não seja uma coisa cara, que a gente possa ter quintais, que não precisa morar tão longe de parques. Eu realmente sou uma sonhadora e eu gosto de sonhar coletivamente. Então, muito obrigado. E eu realmente acredito que de gota em gota a gente é uma transformação aí, é um oceano de transformação. Muito obrigada. E vou querer mais aplausos para os dois, gente. Eles mereceram hoje. Muito obrigado, gente. Vocês arrasaram.